mais uma edição da série especial em homenagem aos escritores de Porto Alegre. O Jornal da Câmara recebe um autor no mínimo versátil. Com mais de 20 livros publicados, Alci Cheuich é romancista, poeta, contista, cronista. Em resumo, Cheuich, escritor. Escritor é a palavra certa, Poliana. É isso. Eu digo para meus alunos que, inclusive, o roteirista de cinema é escritor, não é? Nós temos que pensar que sem o escritor também não tem teatro, não é? O teatrólogo também é escritor. Então, agora o que eu me sinto mais à vontade, a minha praia mesmo é o romance. Alci Cheuich nasceu em 1940 em Pelotas, mas passou a infância em Alegrete. Chegou à capital aos 18 anos para cursar veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ser escritor, no entanto, sempre esteve nos planos de Cheuich. O gênero que se costuma chamar de romance histórico, há muita divergência em relação a isso. Mas tu investes bastante nisso, né? Sim, porque todo romance é histórico. No momento que ele vai ser localizado numa determinada época, ele é história. A história não é só o passado, não é? Agora, o que nós chamamos de romance histórico é aquele que realmente utiliza ou narra um fato histórico com todas as suas características, como é o caso, por exemplo, do romance meu aqui, sobre o Santos Dumont. Eu fiquei impressionado que só se fala no Brasil no voo do 14 bis e ainda diz que os irmãos Wright voaram antes, o que não é verdade. Bom, então, antes de voar com o 14 bis, o Santos Dumont já era famoso no mundo inteiro porque ele que conseguiu dar dirigibilidade aos balões, não é? Aquele famoso voo em torno da Torre Eiffel, que tem uma foto que girou o mundo e tudo. Então, o que num romance como esse a gente não precisa criar personagens de ficção. A gente tem que botar sangue nas veias dos personagens reais e estudar muito a fundo. Me perguntam às vezes, mas como é que tu faz um diálogo com o Santos Dumont? Por causa das entrevistas de jornais, que ele era ligadíssimo com a imprensa, na época, claro que eram os jornais. Então eu fui para os jornais, fui para Paris, pesquisei nos jornais da época, e quando ele fala, ele está dizendo o que ele disse realmente para o jornalista. Só que às vezes num outro contexto. Esse processo todo da pesquisa intensa, né? E depois de escrever... Este é que... Aí quando você diz assim, ó, escreve romance histórico, te prepara, meu camarada, porque não escreve um romance sério com menos de 3 anos de pesquisa. Não escreve. Não escreve. O escritor tem que estar preparado também para esse processo de internalizar todas as informações. Sim, porque a gente só começa a escrever, pelo menos eu não estou dando meu processo criativo. O primeiro assunto tem que me conquistar. Por que ele me conquista? Não é? Porque no momento em que eu sei que eu vou ter que dedicar pelo menos 3 anos de vida para esse projeto, onde vão as horas vagas, onde vão outras coisas que a gente gosta de fazer, eu adoro viajar. Então, o que é? Então, algo tem que te tocar a fundo. Por exemplo, o Santos Dumont, o que me tocou foi um livro dele mesmo. Meu pai era vivo, meu pai tinha uma biblioteca maravilhosa, eu ia a Alegrete, e se eu não estava no fim de um livro, assim, eu nem levava livro, porque pegava um dele lá. Um fim de semana. E neste fim de semana, 3 anos antes, quer dizer, o livro saiu em 98, a primeira edição, então foi em 95. Eu encontrei na biblioteca do meu pai um livro do Santos Dumont em francês, chama edição Dans l'air, edição de 1904 em Paris. Bom, como eu morei alguns anos na França, em Paris, é meu segundo idioma, não tive a menor dificuldade de ler, mas só que eu não consegui parar, porque como o livro era de 1904 e ele voou em 1906,
Então, como é que ele escreve um livro em 1904? E como é que esse livro não é conhecido no Brasil? Levou 37 anos, Poliana, para ser traduzido para o português. Tá? Então, a grande realidade é que qualquer cidade do interior do Brasil tem uma rua Santos Dumont em homenagem para o Santos Dumont e aquele chapéu enterrado até as orelhas, que é um crime, porque ele era uma pessoa que vestia bem, que se apresentava bem. Mas um dia ele apagou um incêndio no motor do balão com o chapéu e aí resolveram botar como símbolo, né, aquele chapéu Panamá. Mas quer dizer, o Santos Dumont, ele me conquistou lendo o livro dele mesmo, que escreveu antes do voo. Eu digo, mas então este homem fez muito mais coisas, e realmente. Esse teu tipo de romance, ele tem também uma função social muito grande, né? De reapresentar esses personagens, como é a questão da Guerra dos Farrapos. Eu até me arrepio, porque agora tu estava falando isso, eu me lembrei que quando o livro saiu, eu recebi um e-mail de uma sobrinha neta do Santos Dumont, e que dizia assim: li todos os livros sobre o meu tio-avô, todos que eu encontrei eu li, e outros eu procurei no estrangeiro também. A única vez que eu encontro o ser humano foi no seu livro, nos outros é só um inventor. Então isso me tocou profundamente, porque esta é a definição de romance histórico. Eu não estou em busca do inventor, eu estou em busca do ser humano. Quero apresentar o Alberto e não o Santos Dumont só. Pois é, em outros livros isso acontece também, né? A Guerra dos Farrapos chega agora à 10ª edição, é um livro que marcou bastante aqui no Rio Grande do Sul. A Guerra dos Farrapos eu tive a felicidade já no ano do lançamento, é um livro também que já tem uma carreira grande aí. Este livro ganhou o prêmio, na época o maior prêmio literário, o prêmio Ilha de Laetano. O que houve é o seguinte, a mesma técnica. Quer dizer, eu lendo a vida do Bento Gonçalves, tem uma passagem em que ele está preso na Fortaleza da Laje, no Rio de Janeiro, que é bem na entrada da Baía da Guanabara. Agora, há poucos meses eu fui ao Rio, ainda voltei ao Pão de Açúcar, depois de muitos anos. Recomendo, subam ao Pão de Açúcar. Não só no Corcovado, subam no Pão de Açúcar. E dali eu vi a Fortaleza da Laje, que é uma laje mesmo, uma pedra, que está na entrada ali, embaixo tinha as masmorras e ele estava preso ali. Ele e o Pedro Boticário, que era um outro revolucionário daqui de Porto Alegre, que era um homem grande, encorpado, né? E não digo até gordo, porque eles estavam passando fome ali, mal dentro daquela masmorra, mas um homem de bastante corpo. E o Bento era esguio, estatura média e tal. E eles conseguem, com a ajuda da maçonaria da época, eles conseguem limar as grades daquilo e está tudo preparado para a fuga deles à noite. E tinha como um túnel aberto na pedra, que era para entrar o ar ali, onde tinham as barras de ferro que eles limaram. Aí o Bento passa por ali e o barco que os ia levar já estava esperando, noite, né? E aí ele ouve um choro lá atrás e era o Pedro Boticário que não conseguiu passar porque era grande demais. E aí o que o Bento fez? Voltou para dentro da masmorra, não deixou o amigo sozinho. E aquele dia que eu li isso, eu disse, eu vou escrever a história da Guerra dos Farrapos. Porque eu tenho confiança que uma pessoa que toma uma atitude dessa é um ser humano. Não é só um general. Dizem que ele foi um mau general porque não ia até o fim, não terminava a carnificina. Eu acho ele que seja um péssimo general e um grande ser humano. Não é? Justamente. Tu tens uma frase que eu li numa entrevista tua que eu achei interessante, que é ter a literatura como um caminho ético e estético também. Exatamente. É justamente isso, de valorizar a humanidade? Exatamente. Eu não vou escrever, não é? Claro que eu posso escrever um livro contrário a uma determinada figura, mas eu não tenho tempo a perder com isso. Então, eu sou de uma visão positiva, então eu prefiro mostrar
que nós temos, e eu não sou uma pessoa fantasista, hein? Atenção, hein? Eu pesquiso e estou disposto a discutir com quem quer que seja, e até reconhecer erros, mas eu estudo a fundo, eu vou nos lugares. Por exemplo, no Cepete Araju tem uma cena que se passa na Ilha da Páscoa, e eu fui na Ilha da Páscoa. Eu conto nos dedos, eu não conheço dos meus amigos, das pessoas, que não conheço ninguém que foi na Ilha da Páscoa, só eu. Claro que tem gente que foi, mas tem que ir nos lugares, visualizar. Na Guerra dos Farrapos, um capítulo que eu gosto, que eu adoro, é Garibaldi e Anita. Não é? Eu até escrevi no meu lado poeta, eu escrevi uma letra, não é? Anita morena, da pele macia, amante de noite, soldado de dia, um filho num braço, no outro um fuzil. Né? Então eu adoro esse capítulo. Eu tinha ido já 2 vezes à Laguna, e quando eu comecei a escrever o capítulo, eu digo, mas vem cá, o Garibaldi viu a Anita logo ao nascer do sol, em que ela estava indo com um vestido azul, buscando água na fonte. E ele viu com a luneta dele do barco, ele viu a Anita, que ele já tinha visto antes, né, e tinha se encantado com ela. E isto foram nascer sol. Que posição o sol nasce naquele lugar exatamente? Larguei tudo, fui de novo para lá, dormi, acordei antes do sol nascer, fui no local, localizei o sol nascendo, aí resolvi ficar até o sol se pôr para também fechar o capítulo. Essas coisas é do escritor que realmente se preocupa com a veracidade. Então, se eu tenho tanta preocupação com a veracidade nesses detalhes, como é que eu não vou ter no conjunto todo? Como é que eu vou inventar coisas? Não, a gente tem que recriar a vida. Isso é que se tem que recriar. A preocupação com a veracidade dos fatos acompanha o autor desde o início da carreira. A primeira obra, a novela O Gato e a Revolução, foi escrita enquanto Chewich fazia pós-graduação em veterinária na Europa. As duas vocações, ciência e literatura, foram caminhos paralelos até que Chewich pudesse se dedicar somente aos livros. Eu tive que trabalhar em outras coisas. Eu sou médico veterinário, até 20 anos atrás eu ainda trabalhava intensamente e gosto dos animais, sou ecologista, adoro essas coisas, mas hoje eu sou absolutamente profissional. Bem cedo na tua carreira, inclusive de veterinário, tu já tinhas decidido, quero ser escritor. Sim, e foi um processo difícil. Com 26 anos eu estava na Alemanha, eu já fizera o mestrado em Paris, em veterinária. Eu que, claro, como estudante eu convivi com a universidade toda, foi um momento de imersão na cultura, né? Paris não tem uma sorte fantástica. O Hemingway dizia, se você teve a sorte de viver em Paris quando jovem, sua presença o acompanhará pelo resto da sua vida. Paris está sempre comigo. Agora foi esse... E o Hemingway também, né? Vocês compartilham uma data importante. Então, nós somos nascidos no mesmo, quer dizer, eu nasci no mesmo dia que ele, é o meu escritor de cabeceira, eu admiro profundamente e aprendi muita coisa lendo Hemingway, principalmente isso. Ele ia nos lugares. Quando ele escreve um conto que se passa num safari na África, ele foi lá, ele conhece os detalhes. O Velho e o Mar, ele levou 30 anos para escrever. A ideia ele teve vendo um barco pequeno ser arrastado por um peixe na costa da Espanha. 30 anos antes ele narrou numa crônica para o jornal Toronto Star, no Canadá. E ele levou todo esse tempo para que ele entendesse de pesca, ele soubesse, ele pescasse, ele convivesse com os pescadores, principalmente de Cuba, para escrever O Velho e o Mar. Olha, como diz um amigo meu, esqueçam os outros livros, vão ler O Velho e o Mar. Chewich também. Mas tu levaste um tempo, né, nessa questão da profissionalização, de conseguir separar as coisas. Tu achas que hoje, para o escritor em Porto Alegre, que começa, que inclusive tem aulas contigo, tu também dá aulas, é mais fácil, é mais difícil? Eu acho que hoje é mais fácil nesse sentido. Eu sou um professor de oficina de criação literária,
tenho 20 e poucos livros já, quer dizer, por isso que eu digo, soma tudo. Se somar os livros que eu fui coautor, que eu ajudei a fazer, coordenei com os de oficina, eu tenho lá uns 70, 80 livros. Agora, só meus assinados por mim, mas também tem livros meus que têm edições em outros idiomas, né? Mas não é a quantidade, não é a quantidade. Respondendo à tua pergunta, hoje, uma pessoa que queira escrever deve procurar uma oficina de criação literária, mas deve ir para essa oficina para ficar 9 meses no mínimo, que é o tempo de gestação mesmo, de março a novembro. Deve considerar esse ano como um investimento em si próprio. Não é, estou tendo uma aula lá, não, eu vou lá para realmente investir. E aí, no meu caso, eu não me preocupo mais do que a pessoa encontre o seu processo criativo. Ele chegue, ache dentro de si mesmo o que ele está buscando. Essa é a minha técnica. Tu achas que o teu trabalho, junto com o trabalho do Assis Brasil, do Kiefer, de tantos outros que investem em oficinas de escrita criativa, tem ajudado a formar não só escritores, mas mais leitores para Porto Alegre? Também é lógico, porque todo escritor, primeiro, é leitor. O Mário Quintana era um grande leitor, traduziu livros, não é? A gente não fala no Mário Tradutor, a gente, não é, que é um trabalho magnífico para a Globo que ele fez. E todos nós somos, claro que nós lemos muito mais do que escrevemos. Então, sem dúvida, todo esse público, nesses 30 anos mais ou menos, que tem oficina de literatura, dos quais quase a metade eu estou participando, criamos, sim, muitos leitores. Mas eu fico feliz. Por exemplo, o ano passado nós fizemos um livro com meus alunos chamado Entre o Sena e o Guaíba, que eu peguei o nome de um dos primeiros livros de poesia meu, que eles me pediram e eu emprestei. Entre la Seine et le Guaíba. Fizemos contos sobre Porto Alegre e Paris, para apresentar Porto Alegre ao parisiense e Paris ao porto-alegrense. Eu verti esses contos para o francês. Este livro nós lançamos o ano passado na Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 10 de novembro, e no dia 15 de novembro lançamos em Paris, na Alliance Française. E os meus alunos têm, olha, amigos meus franceses que conhecem literatura e que destacaram contos ali como de primeira categoria. Então, claro, o que é que eu posso dizer? Se não existisse oficina, isso não teria acontecido. Não teria parecido. Não é? Tu já foste também patrono da Feira do Livro aqui de Porto Alegre, né? O maior prêmio literário que um escritor do Rio Grande do Sul pode ganhar é ser patrono da Feira do Livro. Porque essa feira, Poliana, talvez seja no mundo inteiro, e não só eu que estou dizendo, o meu editor alemão, quando esteve aqui. Quando eu fui patrono da feira, o editor alemão veio aqui para me prestigiar. E ele disse que eu chamei a atenção, que já tinha estado em Frankfurt, que é a maior feira do livro do mundo, e ele disse, pode ser a maior feira em tamanho, mas a melhor feira do mundo é de Porto Alegre, porque ela é aberta para o povo. Vocês não cobram nada aqui. A feira de Frankfurt, nos primeiros dias, tem que ser escritor, ou livreiro, ou editor, porque senão não entra. O povo não entra. Vai entrar lá no fim de semana, e pagando. E aqui não se paga nada, tudo aberto, tudo durante 17 dias, 1 milhão de pessoas andam aqui nessa volta. E ele disse assim, eu vi uma senhora dando de mamar para uma criança sentada no banco no meio dos livros, cachorro caminhando por ali. O que é isso? E outra coisa, vocês se deram conta que nas bancas da Feira do Livro não tem uma imensa da editora riquíssima e uma pequenininha da editora pobre? As bancas são do mesmo tipo. E até o local delas é sorteado cada ano.
Então, democracia vai lá. E, então, eu ser escolhido, eleito, que ele não apresenta a candidatura, eles vão lá e selecionam, e a gente ser eleito patrono dessa feira realmente é um momento de glória para o escritor. Alci Cheuiste foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2006. Também é membro vitalício da Academia Rio-Grandense de Letras e sócio fundador da Associação Gaúcha de Escritores. Eu fico encantado assim porque as coisas passam muito rápido. Eu ainda me vejo sentado ali com o Mário Quintana. Hoje nós estamos aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. Parece que o Mário é um mito. Para mim, o Mário é o Mário. Tá? O Érico Veríssimo eu encontrei quando jovem, não tive mesmo contato com o Mário, mas conversei longamente com ele uma vez. Fiquei amigo da viúva Dona Mafalda. No meu último livro, Com Sabor de Terra, eu conto essas coisas. Então, passa muito rápido. Quer dizer, hoje nós somos os escritores veteranos, o Sérgio Faraco, meu colega de jardim de infância em Alegrete, que pegava o Mário para passear de carro. Né? Então, outro dia eu estava no shopping, entrei no shopping ali perto da minha casa, um Moinho de Vento, e cheguei numa vitrine para olhar, não sei o que eu queria, um blusão, então nós estávamos olhando aquilo ali, e uma moça chegou para mim e disse, o senhor é fulano de tal? Eu digo, sou. E ela começou a chorar. E ela chorava, e eu me abracei dela, e quase chorando também. E eu disse, por que tu está chorando? Porque eu li todos os seus livros, e eu não lhe conhecia. Então eu acho que o prêmio está aí. E essa emoção que marca as pessoas, como essa moça que veio falar contigo, essa emoção é o motor do escritor, né? É o motor, é em tudo. Se eu não sinto essa emoção, como eu estou sentindo agora, eu não sou ator. O que eu estou transmitindo para vocês é o que eu estou sentindo. E quando eu escrevo é a mesma coisa. Eu quando escrevo eu choro, eu fico entusiasmado, eu telefono para pessoas queridas para dizer, vem aqui que eu quero que tu lê esse capítulo para mim. Não é? Então essa emoção, para que eu possa transmitir no meu texto, eu tenho que senti-la realmente. E todas as artes são movidas. Claro, existe a técnica, existe talento, existe vivência, existe muitas coisas, mas sem emoção não vai. Não funciona. Não. Alci Cheuiste, muito obrigada pela participação no Jornal da Câmara e principalmente pela obra literária. Muito obrigado, Poliana. É bom quando a gente é entrevistado por alguém que conhece a nossa obra. Não precisa dar explicações. Ler, eu quero só... Nós estamos na casa do Mário. O Mário dizia o seguinte, 2 frases, bem conhecido, mas não custa repetir. A primeira é que o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. E a segunda, que o livro é a única maneira da gente estar só e acompanhado ao mesmo tempo. Não existe solidão para quem gosta de ler. É verdade. Muito obrigada. Quero agradecer também a sua companhia, a sua audiência aqui no Jornal da Câmara. Hoje o jornal termina por aqui, mas a gente se vê na próxima edição. Até lá!